Olá pessoal, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar algo que Deus colocou no meu coração e tem colocado no meu coração esses últimos dias, mas hoje apareceu essa oportunidade e desejo de fazer esse vídeo. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, que vai nos dizer assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo um período, eu digo que é o último período, a última dispensação, que é a dispensação da graça, antes que as portas se fechem, e nós estamos percebendo que uma frieza espiritual, uma frieza do amor muito grande das pessoas e um esquecimento de Deus. As heresias estão adentrando as igrejas e o povo estão se afastando de Deus. Cada dia que passa está ficando pior. É claro que tudo isso aí foi profetizado por Jesus. Tudo que nós estamos vivenciando, vendo, ouvindo, foi profetizado por Jesus. Só que o que nós estamos percebendo é que as pessoas estão se distanciando de Deus a cada dia que passa, e a cada dia que vai passando o Evangelho vai se tornando mais difícil de ser aceito, de ser pregado, né? E aí, lendo essa palavra aqui, Jesus vai nos dar um alerta acerca desse dia, quão terrível dia para aqueles que estiverem desapercebidos. Ele compara esse dia, os dias atuais, como foram nos dias anteriores ao dilúvio. O povo estava tão desapercebido, tão iludido, tão fixado os olhos nos prazeres do mundo, que a Bíblia Sagrada diz que eles festejavam, eles comiam, eles bebiam, se alegravam, fazia tudo que desejava fazer a sua carne, até o dia, a Bíblia Sagrada vai dizer, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Não o perceberam. Eu tenho ouvido as pessoas falar sobre um grande avivamento, que antes da vinda de Jesus, antes do arrebatamento da igreja, vai acontecer um grande avivamento. E a gente sabe que isso não é uma verdade bíblica, não é uma verdade bíblica. Tanto é que o texto que nós lemos aqui, ele está dizendo totalmente ao contrário. Assim como foi, olha o que Jesus está dizendo, assim como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Enquanto Noé construía a arca, a pedido de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Noé anunciava àquela multidão, ao povo da sua época, que viria o dilúvio, a destruição, que Deus destruiria a terra com o dilúvio, todas as vidas, tanto de animais como de seres humanos, seriam destruídos através do dilúvio, da água do dilúvio. Noé pregou, foi o pregoeiro da justiça no período
em que ele construía a arca. E a Bíblia Sagrada vai dizer que nesses dias em que Noé construía a arca, o povo estava tão desinteressado das coisas de Deus, tão desinteressado em saber de Deus, em ouvir a palavra de Deus, que o texto vai dizer que eles, nesses tempos, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, davam-se em casamento, faziam festas, não é? Ou seja, fazia tudo aquilo que era prazeroso à carne, de forma com que eles nem se preocupavam em que Noé estava dizendo, né? No que Noé estava pregando. Eles não paravam para prestar atenção, não davam atenção ao que Noé estava dizendo, a ponto de dizer que Noé estava caducando, que Noé não estava batendo bem das ideias, da cabeça, que ele não sabia o que estava dizendo, e aí eles viviam uma vida conforme dava, do jeito que queriam, né, nos seus prazeres, gastavam seus dinheiro, faziam seus projetos, né, projetava a festa, casamento, dava os seus filhos em casamento, casavam-se e fazia tudo aquilo que eles queriam, que a carne gostaria de fazer. Até no dia, disse a Bíblia Sagrada, até no dia em que Noé entrou na arca. Porque a arca era a única forma de livramento daquela destruição. Não é? A arca aqui representa Cristo, representa a salvação em Cristo Jesus. Não é? Era a única forma de alguém se salvar, era através da arca, através do arrependimento, reconhecer que Deus estava falando através de Noé, arrepender-se dos seus pecados e fosse digno de entrar na arca. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz que naquele tempo se salvou 8 almas. Foram Noé, a sua esposa, suas noras e seus filhos. Só que eles simplesmente não prestavam atenção, não estavam preocupados em que Noé estava dizendo, estavam preocupados com o alerta, né, em que Noé estava dando àquela nação, e eles viviam a vida tranquilo, da mesma maneira que o povo está vivendo hoje. Enquanto nós pregamos o Evangelho, falamos do arrebatamento, falamos de salvação, falamos de arrependimento, não é? As pessoas simplesmente se acham no direito de dizer que cada um cuida da sua vida, faz o que quer, e aí a gente não pode mudar a decisão das pessoas, e cada um faz aquilo que acha que deve bem fazer. Óbvio, claro, é direito de cada um, né? Cada um tem seu direito. Porém, o texto bíblico está dizendo aqui que Noé entrou na arca e eles não o perceberam. Eles não perceberam, estavam desapercebidos. Então, essa questão de que vai haver um avivamento, um barulho de avivamento, algo assim que mostra que Jesus está voltando, isso aí não é bíblico. Não é bíblico. O que a Bíblia Sagrada nos diz é que ele entrou na arca e as pessoas não perceberam. Estavam tão preocupadas com os seus prazeres, tão distraídas com os seus projetos, que eles não perceberam que Noé entrou na arca. E depois que Noé entrou na arca, em seguida veio o dilúvio, não é? As águas se romperam e começou a chover, e aí as pessoas foram buscar abrigo, mas não tinha onde ir. A arca foi fechada por Deus pelo lado de fora, e mesmo que Noé tivesse misericórdia daquele povo, seria impossível salvar alguém, porque a abertura da porta não caberia a Noé, e simplesmente a Deus ou somente a Deus.
Então, o que eu quero deixar aqui, através dessa palavra, é que você quem sabe, está afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua alma, que você atente para as coisas de Deus. Atente para as coisas de Deus. Porque duro será para aqueles que ficarem aqui para o grande dia da grande tribulação. Duro será para essas pessoas. Jesus está voltando, as igrejas estão anunciando, os pregadores, né, os pregoeiros da justiça estão pregando, outros estão anunciando aí posse de herança, bênção, essas heresias aí que o povo parece que gosta mais do que a verdadeira palavra, mas a palavra de hoje, para os nossos dias, é que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós estamos vendo aí que os sinais estão acontecendo e as pessoas não estão atentas a isto. Acha que está tudo bem, que está tudo normal, não é? E a Bíblia Sagrada nos diz aqui que assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. E ele vai dizer aqui, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, estais atento, apercebidos, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, se fosse haver um avivamento, não é, antes desse dia, seria muito fácil, todo mundo saberia qual seria o dia. Mas Jesus está dizendo, não sabeis a que hora haverá de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Isso é um alerta, né? É um alerta. E nós estamos vivendo esse período. E para aqueles que estão desapercebidos, fica o alerta. Volte para Jesus enquanto ainda há tempo. Volte para Jesus enquanto ainda você pode, enquanto ainda há fôlego de vida. Porque haverá um dia em que as pessoas se lembrarão da palavra de Deus, que foram evangelizadas, mas não poderão mais retornar. Eu sempre gosto de falar sobre a parábola, né, do rico e do Lázaro, que isso aqui é uma parábola, um acontecimento, né, contado em parábola, que Jesus conta, desse homem que desprezou a justiça de Deus durante o tempo em que vivia, durante um tempo em que se regalava com seus bens, com sua riqueza, né? Tinha tudo e nunca quis saber de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Lázaro, que mendigava a porta daquele homem, mas que era um homem justo, temente a Deus, esse homem morre, Lázaro morre, e é levado pelos anjos ao paraíso, ao seio de Abraão, né? Que hoje é o paraíso, o terceiro céu que nós compreendemos, para onde vai todos aqueles que morrem em Cristo Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que logo depois morre o rico e ele é sepultado. E estando ele no Hades, estando ele no lugar de tormento, a Bíblia Sagrada diz que ele levanta os olhos e ele vê Lázaro no seio de Abraão. E quando isso acontece, ele clama a Abraão. Olha o que aconteceu. Ele clama a Abraão, dizendo, tenha misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refrigere a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, lhe responde, filho, lembra-te. Isso significa que lá no inferno, lá
no sofrimento eterno haverá lembrança. Tá? Não pensa você que muitas pessoas dizem que nós somos que nem um animal, morreu, acabou, que não somos não. Haverá lembrança, lembra-te, não é? Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Não é pelo fato de ser rico, é pelo fato de desprezar Deus por causa das suas riquezas, não é? Então, haverá lembranças. Estando lá no tormento, ele clama a Abraão pedindo misericórdia. Só que lá é um lugar que misericórdia não vai, não é? E a Bíblia Sagrada diz que ele insiste com Abraão, porque Abraão vai dizer aqui que era impossível isso acontecer, porque havia um grande abismo que os separava. E ele então insiste com Abraão, né? Dizendo, peço-te, ó Pai, que mande a casa de meu pai. Preste atenção nessa palavra. Mande a casa do meu pai, manda Lázaro na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venhas também para este lugar de tormento. Você parou para pensar a situação desse homem, a preocupação desse homem, né, com os irmãos que ainda estavam com a oportunidade de salvação, de ouvir? Ele clama a Abraão pedindo, manda Lázaro ir até lá, na minha casa, na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Então, voltando a falar sobre a questão da lembrança, não é? Lá no inferno, lá no sofrimento eterno, haverá lembranças. As pessoas se lembrarão dos dias que tiveram aqui na terra e se lembrarão que ouviram, que tiveram a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus. Porque o que levou esse homem rico, a ir para o lugar de tormento? O desprezo pelas coisas de Deus. Não foi porque ele era rico e o outro era pobre. Não, não é por causa disso. É porque ele desprezou a Deus durante todo o tempo da sua vida. Ele tinha de tudo, ele não precisava de Deus. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha fazendas, ele tinha propriedade, ele tinha dinheiro para comprar tudo o que queria, não é? E desprezava as pessoas por ser o que ele era. E quando morreu, qual foi a sua recompensa? Infelizmente, aquilo que ele decidiu, não é? Porque Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno porque elas querem ir para o inferno. Mas Deus não manda ninguém para o inferno. Elas decidem ir para o inferno. Tanto é que Jesus está alertando aqui a nós, para nós tomarmos cuidado, estar de sobreaviso, porque haverá esse dia em que a nossa vida será ceifada. Lembra daquela passagem bíblica em que aquele homem rico constrói novos celeiros, ele faz uma grande colheita, então ele constrói novos celeiros e ele deposita tudo que colheu, tudo que plantou, ele colheu, ele deposita ali. Aí o que a Bíblia Sagrada diz? Que ele diz para a sua alma, alma, come e bebe, porque nada te falta. Tudo tem abundância. Então agora é só se regalar, se alegrar, tem dinheiro, tem tudo que quer, tudo que precisa, então agora é só descansar. E a Bíblia Sagrada diz que ele ouviu uma voz dizendo, esta noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem ficarás? Né? Então as pessoas se esquecem que nós não somos donos da nossa vida. Nós não somos donos da nossa vida. Nós somos donos da nossa decisão. Nós podemos decidir o que nós queremos em vida. Só que depois da morte, a decisão, a consequência é fruto daquilo que nós decidimos em vida. Se eu decidir servir a Cristo enquanto eu tenho vida, aquilo que eu vou colher é aquilo que eu plantei, aquilo que eu decidi ser. Então você tem direito em decidir aquilo que você quer ser, aquilo que você, para onde você quer ir. Só que depois da morte você não pode decidir, porque a sua decisão foi tomada em vida, não é? É assim, é como você embarcar num avião
né? Comprar a passagem, embarcar no avião e depois que estiver lá em cima você querer descer, aí não tem jeito mais. Então o que Jesus nos alerta através desta parábola? É que este homem rico, que desprezou a Deus durante toda a sua vida, ele agora está num lugar de tormento. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Ele implora pedindo por água, para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água, porque estou atormentado em chamas. A consequência, né, do pecado, a consequência do homem que não se arrepende, que não reconhece os seus erros, que quer viver a sua vida. Hoje nós pregamos para as pessoas e elas dizem que cada um faz aquilo que quer da vida, que tá feliz assim, então vai continuar assim. Só que, infelizmente, a gente sabe que haverá uma consequência, haverá uma recompensa para tudo aquilo que nós fizemos em vida. E aí o texto bíblico vai dizer que, estando ele lá, ele tem lembranças. Ou seja, não dava para fazer mais nada. Por ele, não. Mas ele se lembra que tem 5 irmãos. Ele lembra que tem 5 irmãos. E o que ele faz? Ele implora por misericórdia. Olha o que ele diz. Respondendo ele, disse: peço-lhe, Pai, que eu manda Lázaro à casa do meu pai. Manda Lázaro lá. Pois tenho 5 irmãos, que ele dê testemunho. Que testemunho? Que ele conte para os irmãos daquele homem aonde estava o seu irmão. Dê testemunho. Diga para eles o que está acontecendo. Para que eles não venham também para cá, para este lugar de tormento. Então, ou seja, os irmãos estavam na mesma situação em que ele. Se a morte batesse na porta da casa deles, iriam para o mesmo lugar. Ele implora que Lázaro vai lá para testificar. E o que Abraão diz? Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. Que eles ouçam-os. Então eu quero te dizer uma coisa. Às vezes você fica julgando as pessoas pelas falhas e erros que as pessoas têm, né? E não ouve a palavra de Deus, e pela ignorância, né? E acaba cometendo esse mesmo erro. Só que Abraão diz, não dá para ele ir lá. Não tem como ele ir lá. É impossível ele sair daqui. Quem veio para cá não pode voltar mais. Não é? Isso aqui é uma palavra firme contra essa doutrina do espiritismo, que diz que você vai num coisa de mesa branca lá e eles invocam lá o espírito dos seus familiares. Você pode falar, isso é mentira, porque a Bíblia Sagrada diz que se fosse assim não pediria para mandar Lázaro, né? Ele ia baixar num centro de espiritismo lá para poder falar com os irmãos. Não, ninguém pode sair de lá. Nem quem foi para o inferno poderá retornar, ou quem foi para o céu poderá também voltar. Não há possibilidade. Então o que fazer? Ouvir Moisés e os profetas. Ouvir a palavra de Deus, ouvir aqueles que pregam a palavra de Deus. Não é? Aí o que o rico continua insistindo? Pedindo uma última oportunidade. Disse o rico, não, pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, se arrependerão. Respondeu Abraão, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditará ainda que algum dos mortos volte à vida. Não é? Se não crer naqueles que estão com eles a palavra de Deus, vai acreditar em mortos. Então o que eu quero deixar para você, para nossa meditação nesse dia é: estejamos de sobreaviso. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, volte, retorne, enquanto ainda há tempo. Jesus está voltando e Ele não quer que você tenha o mesmo destino deste rico. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.